Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de números e vamos iniciar pelo conjunto dos números naturais, passando pelos racionais e chegando até as sequências numéricas. Sobre os conjuntos de números, nós vamos ver que eles estão separados em conjuntos pequenos e esse conjunto pequeno vai crescendo, crescendo e acumulando outros números de acordo com suas características. Então é isso, cada conjunto ele é organizado de acordo com as características destes números. Por exemplo, números que são positivos, em um determinado momento estarão só num conjunto com números positivos. E depois nós vamos acrescentando novos números, números negativos, números que são frações, números que possuem vírgulas. Eu deixo aí com vocês a frase feito é melhor que perfeito, para que vocês reflitam sobre ela e se tiver algum projeto que ainda não foi executado, que seja executado o mais rápido possível, né? Porque se ficamos muito tempo planejando, perdemos às vezes o melhor momento de iniciar. Então, melhor iniciar da maneira com o que temos, tá? Para que as coisas já fluam. Bom, a nossa primeira aula, né, como eu já disse, vamos falar aqui de números naturais, dos naturais aos racionais e sequências, né? Eu começo trazendo para vocês aqui, né? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor, vamos ver aqui. Espero que esteja saindo bom aí o tamanho da letra. Nós usamos os números em várias situações do dia a dia, então vejamos alguns exemplos, né? Nas horas, nós podemos ver a numeração de 1 a 12 e sabemos que um dia tem 24 horas, né? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, somos obrigados, né, a ter esse entendimento de números e como usá-los. Outra situação do cotidiano diz: a menor medida de temperatura já registrada na Terra foi de menos 89,2 graus centígrados na estação Vostok, na Antártida, em 21 de julho de 1983. Então, mais uma vez, aqui o uso dos números, vocês veem aqui a presença de um número negativo, né? Olha, eu estou fazendo uma seleção aí, eu estou selecionando aí na tela, menos 89,2 graus centígrados. Nós vamos falar sobre isso, né? Você vê que tem a presença aí de uma letra C maiúscula com a bolinha lá em cima que representa o grau, né? Grau, ou seja, temperatura, né? Temos aqui o número de novo no dia, o mês de julho, que é o número 7, implicitamente nós já sabemos, né? E no ano, né? Novamente aqui o uso dos números no dia a dia, quando acessamos um elevador e queremos ir para a garagem do prédio. E aí tem uma pessoa informando aqui que a garagem do prédio fica no andar -1, né? Vocês que já conhecem aí os números negativos, né? Do 6º ano, viram no 7º ano, sabem aí que esse sinal de menos antes representa um número negativo, né? E normalmente, para existir um número negativo, tem que ter um zero, né? E quando a gente está falando aqui de um prédio, né? Nós sabemos que no prédio o andar térreo, né? O andar térreo, aquele andar de baixo, né? O que você chega já acessando, inclusive o elevador, ele fica no andar térreo, né? Que é o referente a esse zero aqui, ó. Tô dando um zoom na tela lá do elevador, vai ter esse zero aqui que tá verdinho aqui, ó. Ao lado dele tem um número -1 aqui, que representa a garagem, né, que está abaixo do zero, e todos os andares aqui acima. Esse prédio aqui tem 13 andares. Então, aí a presença dos números no nosso cotidiano, né? Outra coisa também, né, outra aplicação aqui, por exemplo, em receitas. Você pega uma receita e se você não sabe, por exemplo, ler as frações, né, que é esse número aqui, ó, e como é que fica para você conseguir, né, reproduzir essa receita, né? Então tem aqui a receita de um pão de queijo com um rendimento de 30 porções, então vocês vão reparando aí que a presença do número, né, a importância dele é 30 porções. Eu usei um número
para dizer que isso aqui vai servir, eu vou conseguir fazer 30 pães de queijo. E aí nós temos aí os ingredientes, né? Que é meio copo de óleo de soja, 1,5 copo de leite, quer dizer, 1,5 copo, né? Então, se alguém está tendo dificuldade aqui de ler e entender o que é isso, 1/2 copo de óleo de soja, então eu quero lhe dizer que essa dúvida é o que nós vamos trabalhar nessa aula e nas próximas para retirar, para que você possa realmente entender em que momento, como é que eu leio, o que representa este número aí em forma de fração, né? Que é um número, o número em cima, essa barrinha, o número embaixo é a fração. Vocês também já devem ter visto no 7º ano, né? Aí o número com vírgula, um copo e meio. Aqui o número inteiro, né? O que é o número inteiro? É o número sem a vírgula. Agora o número com vírgula, 0,25 kg de queijo, meia cura, né? 0,25 é um número decimal, ou seja, ele não é inteiro, né? Ele está aí quebrado, ou seja, é uma fração de um número, é um pedaço de um número, é uma pequena parte dele. Aqui novamente a fração, né? 1/2 quer dizer que se eu dividir 1 por 2, vou ter 0,5, ou seja, meio, 0,5 é meio quilo de polvilho doce. E aqui o número inteiro de novo, 1 colher de sobremesa de sal. É isso, né? Mostrando aí para vocês a presença do número e a importância de ter o domínio de um número no dia a dia, né? Você vai lendo e você já vai, automaticamente a mensagem já vai ficando na sua cabeça, é aquela história, né? Isso aqui é um símbolo, né? É um símbolo, né? Ele na verdade é um ícone, né? Quando você vê 1/2, você já sabe que é meio. Então é uma espécie de ícone, usando aí a semiótica, né? A pessoa olha e já vê o que é. Por exemplo, o que é a semiótica? Você já olhou para isso aqui, você sabe que isso aqui é a representação de um vaso, e você já olhou para o preço, sabe que isso aqui é a representação de quanto custa, né? Essa plaquinha não está aí para dizer o preço de outra coisa, a não ser que é o preço desse vaso, né? Se ela está ao lado do vaso, ela representa o preço do vaso com a flor. Então isso é semiótica, é você olhar para a informação visual e já entender, né? Então o entender do número, né? Eu saber que isso aqui representa R$12 tem uma importância grande na nossa vida, né? Ele facilita o viver, né? Isso aí foi retirado do livro, né? Então as imagens dessa página não estão representadas em proporção, ou seja, não estão nos tamanhos reais, certo? Então, todos os números dessas situações anteriores, eles são números racionais, né? Isso quer dizer o seguinte, que o conjunto dos números racionais, né, ele vai englobar todos os números que nós vimos nos exemplos anteriores, que foram números inteiros, frações, números com vírgulas, números negativos, inteiros ou não, né? E alguns deles também são números inteiros, como eu falei aqui, né? E entre eles, alguns são também números naturais. Nesse capítulo, vamos retomar e ampliar o estudo desses números. Vocês já conhecem, mas nós vamos retomar e ampliar esse conhecimento. Iniciamos aí analisando algumas questões, né? Diz aqui, olha, analise as questões com os colegas e faça os registros no caderno, né? Então vocês vão ter a oportunidade aí de dar pausa, né? Nesse vídeo, vão pegar o caderno de vocês e vão fazer, analisar essas situações, certo? Depois que vocês fizerem essa análise, vocês voltam para o vídeo, dão play e vê a análise feita por mim, né? Então, nesse momento, né, eu vou fazer aqui as análises, mas eu já deixo a informação de que vocês vão fazer isso sozinhos também, né, treinando, vão dar pausa no vídeo, vão tentar fazer as análises, certo? Por hora, né, eu já vou adiantando, assim, eu já vou fazendo aqui, porque ao vocês fazerem a análise, vocês vêm dar uma conferida, né, na minha análise. Diz assim, a primeira situação fala: nas situações desta página apareceram as indicações 24 horas, né, e uma outra 30 porções e uma outra que é meio copo. Então tem três informações: 24 horas, que é a quantidade de horas de um dia,
30 porções, que foram a quantidade de pães de queijo, né, que o exemplo dizia que nós faríamos, e meio copo, que era um dos ingredientes que eram usados, meio copo de um ingrediente para fazer a preparação do pão de queijo. A pergunta é, quais desses números são números naturais? Né? É claro que eu estou perguntando sem fazer uma análise, sem lhe mostrar o que é um conjunto dos naturais. É justamente essa é uma primeira análise para saber se vocês lembram ainda o que é o conjunto dos números naturais. A próxima pergunta é, entre eles, qual indica contagem e qual indica medida? Entre eles, quando ele pergunta entre eles, é entre eles dos naturais. Então, primeiramente, eu já até tenho a resposta aqui embaixo. Desses três números aqui, 24 horas, 30 porções e meio copo, nós sabemos que os números que são naturais, né? Vou até colocar isso aqui vou dar uma cor aqui. Nós sabemos que os números naturais são os números que não apresentam vírgula, não estão em forma de fração. Então, são 24, né, e o 30. Meio não é natural, né, porque ele está em forma de fração. Então, já estou dizendo aqui, mas depois eu vou apresentar para vocês o conjunto dos números naturais, né, mais completo. Então, na verdade, a resposta é o número 24 e ele representa medida, né, medida de tempo. Né, e 30 é a quantidade de porções, né? E ele representa uma contagem, né? Claro, alguém pode dizer assim, professor, questionar, né? Porque vocês estão livres para questionar e dizer assim, professor, 24 horas eu acho que também representa contagem das horas. Eu estou medindo um dia, mas também precisei contar. Então isso é questionável, eu também me questionei sobre essa resposta, é a resposta do autor. Então fiquem à vontade. Nesse quesito aí eu acho que é questionável sim, né? É questionável sim, mas tudo bem, depende do entendimento. Outra observação que eu quero fazer, que é aqui quando diz assim, meio copo, que é 1/2, estão vendo aqui como está escrito? Ele pode ser escrito dessa maneira também, ó. Vou dar um destaque aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na tela a observação, olha, que... Qual é a observação? Que meio, que é 1/2, que é essa barra inclinadinha, não é uma barra reta, tanto faz escrever ela dessa forma, como escrever ela dessa forma. O número, a barra, entre os dois números, um em cima e um embaixo, ok? São a mesma coisa, né? Representam a mesma informação, tá? Vamos voltar agora para a questão número 2, né? Como podemos escrever o número 0,25 na forma de fração, tá? Então, também, para quem não sabe, o número 0,25, que é um número decimal, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É um número decimal, portanto, se ele tem vírgula, ele é chamado de decimal e ele não é inteiro, né? Todo mundo sabe o que é um 0,25, né? É a quarta parte de um ponto, de um número 1. Pensa assim, um ponto. Se eu dividir um ponto em duas partes, eu vou ter duas partes de meio ponto. E se eu dividir em quatro partes, vou estar pegando 4 partes de 0,25. Tanto que se eu somar 0,25 mais 0,25 dá meio, e depois meio mais meio dá 1. Então, é a quarta parte, ou seja, é como pegar um número 1 e dividir em 4 partes. Eu posso escrever isso em forma de fração? Posso. Basta fazer o que eu estou dizendo aqui, colocar 1/4, ou seja, 1 sobre 4. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz, tá? Aí eu tenho vários exemplos de resposta aqui, né? Olha, eu posso dizer que o número 0,25 ele pode ser escrito como 25 sobre 100, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Também pode ser escrito como 5 sobre 20 ou, né, na verdade, pode ser também escrito como 1 sobre 4, 1/4. Eu vou mostrar aqui para vocês, já vou dar a dica de como faz isso. Ao longo das aulas, nós vamos ver como é que faz essa transformação novamente. Então, tá aqui, esses três números que eu mostrei aqui para vocês, ó, escrito dessa maneira, como eu disse, né, ele também pode ser escrito um sobre o outro, assim, ó. 25 sobre 100, se você dividir, dá 0,25. 5 sobre 20 também dá 0,25. E 1 dividido por 4, né? Imagine um ponto dividido para 4 pessoas, dá 0,25 para cada.
Aí se você disser, professor, e como é que você sabe disso? Como é que eu poderia saber dessa informação se eu já não sei decorado, que é 25 sobre 100, ou 5 sobre 20, ou 1 sobre 4? Aí eu vou dar a dica agora para vocês rapidinho. Ó, qual o número que vocês querem transformar? Eu vou usar minha caneta aqui, né? Qual o número que vocês querem transformar? Deixa eu colocar aqui em cima, porque aí minha imagem no vídeo ela fica aqui embaixo. Deixa eu tentar. Pronto, ficou aqui em cima. O número que nós queremos transformar, deixa eu pegar aqui a caneta, deixa ela aparecer aqui. Gente, só um momento, só um momento. Bom, eu já circulei aqui o número que nós queremos transformar, que é esse número aí, o 0,25. Então, a regra prática... Bom, então devido aí o barulho, eu vou retomar aqui. O número que nós temos é o 0,25. Se nós queremos transformá-lo em forma de fração, uma regra prática é pegar o número do jeito que ele é 0,25, e escrevê-lo aqui na parte superior da fração, né? Como vocês estão vendo aí, sem a vírgula, tá ok? E embaixo da fração nós vamos dividir por 10, ou por 100, ou por 1000, ou seja, por um múltiplo de 10. O que vai dizer se é por 10, ou por 100, ou por 1000, é a quantidade de casas decimais que nós temos aqui no número original. Então, olhando aqui para o número, o que está depois da vírgula, que é o 0,25, são dois números, né? Então, esses dois números são duas casas decimais, né? E esses dois números, eles serão exatamente a quantidade de zeros que nós vamos colocar aqui após o número 1 aqui embaixo, né? Nós colocamos o número 1 inicialmente, e aí, ó, as duas casas decimais que eu falei, elas vão estar aqui, ó, serão colocados dois zeros, né? Já que aqui foram duas casas decimais, né? Vou colocar aqui duas casas decimais, aqui então também terei agora dois zeros. A caneta está bem grossa. 2 zeros. Então é isso, fica 0,25 sobre 100. Tá? E aí, terminou? Na verdade, falta dar uma simplificada aqui, né? O número aqui de cima ele está 0,25. Então esse zero aqui, ele pode ser eliminado, né? Já que zero antes do número inteiro aqui, ó, ele pode ser automaticamente eliminado. Quando ele é eliminado, nós então ficamos com esta fração aqui, 25 sobre 100. Terminou? Sim, terminou. Mas pode ser simplificado? Pode sim. Então, para simplificarmos, nós vamos pegar o número aqui de cima e vamos dividi-lo, né? Vamos dividir por um número que também possa dividir o número aqui de baixo, certo? Nós vamos dividir o 25 na parte de cima e o 100, todos por um único número. Então, nós sabemos que o número que pode dividir 25 e pode dividir 100, né, é o 5, né? O 5 pode dividir tanto o 25 como pode dividir o 100, né? Aqui, ao dividir, aqui na parte superior, 25 por 5 vai me dar a resposta 5. E aqui na parte inferior, no denominador, 100 dividido por 5 vai nos dar a resposta 20. Poderia ter parado aqui? Sim, poderia, né? Aqui, ó, onde eu estou circulando. Poderia. Mas poderíamos simplificar novamente? Vamos tentar, né? Então, nós vamos dividir o número 5. O número 5 aqui, 5 é primo, né? Ele é um número que só pode dividir, primo é um número que só pode dividir por ele mesmo, ou por 1, então vamos dividir 5 por 5. E eu vou dividir por 5, por quê? Porque aqui embaixo eu também posso dividir por 5, né? Tá? Então fica assim. Aqui na parte superior, no numerador, 5 dividido por 5 vai me dar a resposta 1. E aqui na parte inferior, né, nós temos 20, agora dividido por 5 vai nos dar a resposta 4, tá? Vai nos dar a resposta 4 aqui. Então, acabou? Eu posso dizer que sim, porque essa fração ela não tem mais como ser simplificada, né? Mas as três, né, vocês estão vendo elas três circuladas, elas são a mesma resposta. Se você for efetuar esses três cálculos aqui, ó, tanto esse, né, 25 sobre 100, quanto 5 sobre 20,
como também 1 sobre 4, se você fizer essas três operações, todas as três vão dar como resposta o valor 0,25. Então, são três formas diferentes de representar o mesmo valor, 0,25. Por isso que aqui na nossa resposta, nós tínhamos as três frações aí, ó. Essas três frações que acabamos de encontrar, elas são frações que nós chamamos de equivalentes. Elas são, na verdade, a mesma fração, porém, elas é uma fração que foi sendo simplificada, né? Ela foi sendo tanto numerador quanto denominador dividido pelo número 5, né? Lembrando que é o número que divide tanto a parte superior quanto a inferior, eles têm que ser iguais. Ok? Feito isso, né? Nós passamos aqui para uma terceira, né? Para uma terceira observação, ainda levando em conta aqueles primeiros exemplos. Lá tinha o exemplo do prédio, né? Quando você entra no elevador, que é o uso dos números no nosso dia a dia, né? Então tá aí uma pergunta: onde fica o andar -1 de um prédio, né? Então, normalmente os prédios, né? Eles o usual, né, é que o andar térreo seja o andar zero, né? Então vocês vão ver nesse estudo que o zero ele é o marco, né, o ponto que divide os números positivos e os números negativos, né? Conforme está lá no conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números naturais não há números negativos, né? Mas existe o zero, né? Onde ele é o início da contagem. Né? Mas então, o andar térreo ele é o zero. Então, qualquer andar que esteja acima do térreo, como aqui 1, por exemplo, né? Será dito primeiro andar. E qualquer andar que esteja abaixo do andar térreo, que é o andar zero, é um andar que ele receberá um sinal negativo. Então, que andar são esses? O subterrâneo, a garagem, né? Normalmente é usado como garagem. Então, um andar que recebe o valor -1, ou seja, onde fica o andar -1 de um prédio, normalmente no andar logo abaixo ao térreo. Essa é a resposta, que é a garagem, né? Parte subterrânea ali, tá? É isso. Então, a quarta observação, né? Diz assim: como podemos escrever o número 1,5 na forma mista? Também vamos falar sobre isso, o que é um número misto, né? Eu vou fazer aqui uma primeira apresentação para vocês. Porém, nós vamos abordar esse número, vamos treiná-lo e usá-lo nas questões aí nos conjuntos para frente. Quando dizemos que um número está em forma mista, é porque, como já diz o próprio nome, misto é uma mistura, né? Então, a forma mista ela está trazendo uma mistura de um número inteiro, tá? Ela vai ter um número inteiro, que é um número, uma parte que, né, eu posso separar ela, né, sem a vírgula, mais um número que é o decimal, que é o número com vírgula. Então, o número inteiro ele será sem vírgula, né? E o número decimal será com vírgula. Tá? Então é isso. Vamos ver como se faz esse processo de escrever um número. O que eu tenho aqui? Eu tenho um número 1,5. Até aqui ele é um número apenas decimal, né? Ele é um número decimal. E por que decimal? Porque ele apresenta vírgula, né? Então vamos separar ele em um número inteiro e um número decimal, na forma mista. Então nós temos aqui já a resposta, né, dizendo que o 1,5, né, que é o nosso número, ele pode ser escrito como 1, né, 1 aqui que vocês estão vendo, um número inteiro, ó, e 5 sobre 10, então eu tenho aqui, como eu disse, né, eu já tenho aqui separado um número inteiro, que é um número sem vírgula, e a parte decimal. Como decimal? Na verdade, isso aqui ainda não está em decimal, ele está como uma fração. Ele será decimal se eu dividir esta fração. Então, só uma observação, o número misto, ele realmente, a parte decimal ela vai aparecer como fração, tá? Então é isso, eu terei um número inteiro e uma fração, né?
Ou esse mesmo número ele pode ser escrito, como está aqui, ó, dessa outra forma. O número 1, a parte inteira permanece, e esta parte decimal ela pode ser escrita como 1 sobre 2. Então, nós vamos ver por quê, né? Na verdade, eu já vou adiantar, ocorre uma fatoração, né? Essa fração ela vai ser toda dividida, né? Tanto a parte superior vai ser dividida por 5, como a parte inferior vai ser dividida por 5, né? Então, se eu divido aqui 5 por 5, vai me dar a resposta 1. E se eu divido aqui na parte inferior, no denominador, 10 por 5, vai me dar a resposta 2. Tá? E a parte inteira aí foi só repetida. Como é que isso ocorre? Vamos lá. Temos aqui o valor que nós queremos transformar. Tá? Por que eu estou transformando aqui apenas 0,5? Né? Se o meu número ele é 1,5. Veja, o número que nós queremos transformar aqui em cima, ele é 1,5. Então, ele é o número 1 somado com 0,5, correto? Se eu somar 1 ponto mais meio ponto, eu vou ter 1,5 ponto, ou seja, 1,5. Então, quando nós fazemos isso, nós pegamos o número e separamos a parte inteira, essa parte aqui já está resolvida. Nós vamos reservar ela, tá? E aí a parte decimal, 0,5, que é o que sobra, né? Como eu disse, né? Nós transformamos aqui numa soma, né? Como eu tinha dito no começo. Porém, essa parte 0,5 ela vai ser escrita como fração. E aí, como é que esse processo ocorre? Vamos mostrar. Tá aqui, eu estou com meu 0,5 e eu vou usar, para transformar um número decimal em fração, o mesmo método que acabamos de mostrar numa questão anterior, né? Que é pegar o número do jeito que ele é, né? Que é assim, os algarismos, né? Aqui, ó, 0 e 5, eu vou escrever aqui, 0 e 5, apenas retirando a vírgula. E aí, como eu disse, né, na outra questão nós dividimos por 100, mas aqui será por 10. Por quê? Né? Por quê? Então, eu vou escrever aqui o meu número 1, né, que é de praxe, para transformar números decimais em fração. Eu já escrevo o número lá em cima sem a vírgula, embaixo eu coloco o número 1 e vou ver se eu coloco quantos zeros eu coloco. Estou colocando 1 zero, por quê? Porque esse 1 zero vem exatamente da quantidade de casas decimais que eu tenho no meu número original, que era o número que eu estou transformando aqui, certo? Então, depois da vírgula, quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho uma, ou seja, eu tenho um número. Um número vale 1 zero aqui no meu divisor, né? Tá? Então, minha fração ficou assim, ó, 0,5 sobre 10, que é esta aqui, certo? Mas esse zero aqui, ó, ele pode ser simplesmente eliminado, não há necessidade dele ficar aparecendo. Eu posso apenas escrever, eu vou colocar aqui a igualdade e vou reescrever. Em vez de 0,5, eu vou colocar 5 sobre 10. Acabou? Sim, eu poderia deixar minha resposta aqui, tá? Portanto, né, ela ficaria assim, ó. Ficaria assim. Eu ia pegar aquele número inteiro que eu tinha reservado aqui, ó, na soma, lembra? Ó? Tá aqui ele, eu estou passando o mouse aqui. Eu já poderia escrevê-lo assim, ó. Eu poderia escrever o meu número 1 que eu tinha reservado e a minha fração aqui, ó. Assim, vou colocar aqui. 1 e 5 sobre 10. Não é verdade? Tá certo? Sim, está. Ou eu posso continuar, né? Posso continuar fazendo o que eu acabei de mostrar ali. Eu posso continuar aqui a minha fração, eu posso continuar fatorando, né? Tentar isso, centralizar mais. Vou continuar fatorando. E para eu fatorar, eu vou dividir tanto o número de cima, que é o numerador, quanto o denominador aqui embaixo por um único número, por um mesmo número. Qual será? Se eu digo que aqui em cima eu posso dividir por 5, aqui embaixo tem que dar também. E dá, né? Então, 5 dividido por 5 nos dá 1. E agora, 10 dividido por 5 nos dá a resposta 2. E aí? Tudo bem? Sim, né? Então, aqui, ó, você nota que a fração ela não pode ser mais dividida. Por quê? Porque uma das partes agora é o número 1. Então, esse número 1, ele é... Eu não posso, ele já está na sua forma irredutível, né? Essa fração ela é irredutível, ou seja, ela não se reduz mais. Então, também poderia escrever a minha fração, né? Eu já escrevi dessa maneira e ao fatorar ela, eu também posso escrever assim. Então, eu pego o número 1 que eu reservei e a minha nova fração fatorada, que é 1 sobre 2. Tá? Então, está aqui duas formas de escrever o meu número. Qual era o meu número? 1,5, né? As duas frações elas são iguais a 1,5.
Todo esse processo será revisto mais para frente, tá? Nós vamos trabalhar essa resolução. Aqui é uma apresentação, né, para vocês. Chegamos aqui no quinto questionamento. Quais as temperaturas cuja medida em graus Celsius vem com o sinal na frente? Com o sinal o quê? Ó? Sinal negativo. Esse ficou meio escondidinho aqui, mas deixa eu dar um destaque aqui nele. Vem com o sinal negativo, né? Tá? Quais são essas temperaturas? Temperaturas, pessoal, elas são dadas aqui no nosso país, né, em graus Celsius. Nos outros países se usa outras nomenclaturas, né, principalmente a Fahrenheit, certo? E em laboratórios é muito comum usar a temperatura Kelvin, né, que é a temperatura para medidas de temperatura absurdamente abaixo de zero. O zero absoluto, que é considerado menos de 273 graus Celsius. Perdão, graus Kelvin, né? Celsius é aqui no Brasil, né? Então, se a gente tiver menos 273, né, equivalente, né, menos 273 graus Celsius, corrigindo, é isso mesmo, seria o zero absoluto lá da Kelvin. Me perdoe se eu tiver cometido algum engano, mas é isso. Creio que seja isso. Bom, então, a resposta. Quais temperaturas cuja medida em graus Celsius vem com sinal negativo na frente? São as medidas de temperatura que indicam temperaturas abaixo de zero. Como eu disse, o zero é aquele divisor, né? Para temperaturas que possam ser positivas, né? Ou seja, temperaturas acima de zero, ou seja, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 1,5, ou seja, positivas acima e negativas abaixo, por exemplo, menos 1 grau Celsius. Então, o zero é esse divisor. Nós vamos ver muito isso nos conjuntos, né? O zero, ele está dividindo ali temperaturas positivas de temperaturas negativas. Ele fica no ponto central do que é negativo, no meio, né? Vamos dizer assim, vulgarmente, no meio do que é positivo e do que é negativo. Um separador mesmo, né? Ele é aquele ponto de separação, né? Como eu disse, todos esses conhecimentos que já abordamos aqui nessas cinco questões, né? Nessas cinco indagações, análises, né, do cotidiano, todas elas serão vistas a partir da abordagem dos conjuntos numéricos, tá? Nós vamos ver esses conjuntos numéricos. E o nosso primeiro conjunto numérico, né, eu coloquei essas florzinhas aí, essa coisa assim de natureza, porque me lembra o nome do conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Eu também já coloquei o nome aqui verdinho, né, justamente para trabalhar com vocês essa fixação aí, ó, natureza, né, números naturais. A palavra naturais lembra natureza e lembra o verde, né? Então eu estou usando aí essa semiótica, né, essa questão aí, as cores, para poder fixar o conteúdo. Então você já conhece a sequência desses números naturais, né? Se você não conhece, a sequência é essa, ela começa no zero, tá? E vai crescendo, veja, repare que ela cresce, não é aleatória, né? Os números naturais, eles são números, né, que eles, vamos usar aqui uma linguagem, eles são números inteiros, né? De certa forma, quando eu digo o número é inteiro, é porque ele não apresenta vírgula, né? Mas eu não posso falar ainda em números inteiros aqui nos números naturais. Basta eu dizer que esse número, por enquanto, ele não tem vírgula, né? Ah, mas eu estou vendo uma vírgula aqui. Sim, você está. Essa vírgula é aquela vírgula separadora lá que se usa no português para separar palavras, certo? Deixa eu ver se tem algum aqui. Tem não. Então, mas e aí você note aqui na hora de representar que depois da vírgula há um espaço, né? Se você notar, há um espaço vazio aqui, ó, depois da vírgula. Há um espaço vazio, né, ó, entre o primeiro número, tá? Que foi o zero, né? Há um espaço vazio depois da vírgula, até o próximo número, né? Cada número até a vírgula, eles estão aí, ó, apresentando um espaço vazio, né? É bem assim, né? Visível, né? Diferente de você ter um número decimal, por exemplo. Repare que aqui se eu colocasse um número decimal 1,2, a minha vírgula aqui ela já não era uma vírgula de separação. Separação que eu digo assim,
para dizer que eram dois números diferentes. E sim, essa vírgula onde os números aparecem juntinhos, ela é apenas para dizer aqui que eu tenho aqui um número, né? De certa forma é um número misto, né? Ele está misturando uma parte inteira antes da vírgula com uma parte decimal depois da vírgula, tá? Então é isso. Nos números naturais, essa vírgula que aparece dentro do conjunto, ela é uma vírgula de separação apenas, tá? Então, a outra característica dos números naturais é que ele começa sempre, né? Aqui, ó, conjunto dos números naturais, ele começa no zero e cresce infinitamente, né? Ele vai até o infinito. E quando é que um número vai até o infinito? O que é que eu coloco para representar isso? Nós vamos colocar o que nós chamamos de reticências aqui no final. Esses 3 pontinhos também é o mesmo nome lá do português, né? Então entra muita simbologia lá do português aqui dentro dessa linguagem matemática. Ok? Aqui nós estamos representando ele aqui por... Isso aqui é uma sequência, né, de números naturais, ainda não é o conjunto em si, mas é uma sequência de números naturais. E o conjunto, quando eu for falar do conjunto aqui, ó, vai ter uma mudança. Aqui eu estou com parêntese, e quando eu vier para o conjunto, aí sim, ó, você já estudou o conjunto dos números naturais. Quando eu estava falando de uma sequência de números naturais, eu usei o parênteses, mas quando eu venho aqui para o conjunto, aí olha que eu não uso mais o parênteses, né? Eu já uso as chaves. Essa é a linguagem correta para se falar de um conjunto, que são essas aqui, as chaves, né? Esse símbolo, para quem não sabe, recebe o nome de chaves, né? E o conjunto naturais, ele recebe essa letra N. Ó. Note que é uma letra N qualquer, não. Ela não é uma letra N assim, ó. Veja. Ela é um N que tem uma perna dupla nessa perna central. Então, essa linguagem, quando você vê esse N com essa perna dupla, ele está falando do conjunto dos números naturais e automaticamente na cabeça você tem um conjunto que começa com 0, aumenta de 1 em 1 unidade, são todos positivos e vai até o infinito, ok? É isso. E quando eu digo que os conjuntos, né, que os elementos aqui do conjunto dos números naturais, ele cresce até infinito, esse crescer se dá pela ideia de sucessor, que é essa palavra aqui. Ó. Vamos lá. O primeiro elemento deste conjunto é o zero. Está aqui. Ó. O primeiro elemento é o zero, correto. E o sucessor do zero é o 1. Ou seja, aí quando se eu não dissesse para você o que era sucessor, automaticamente ao falar isso aqui você já entendeu o que era sucessor. Né? Ele está dizendo que o sucessor do zero é o 1. Ó. Sucessor do zero é o número 1. Então, quer dizer que sucessor é o número que vem depois. Ele está dizendo o seguinte, olha, o sucessor do zero, quem é? É o número 1. O sucessor do número 1, quem é? É o número 2. O sucessor do número 2, quem é? É o número 3. Então, o sucessor é sempre esse número que vem após o outro, tá? Então, e assim por diante, né? Então, podemos representar o sucessor de um número natural qualquer, né? Quando a gente fala de um número natural qualquer e não diz quanto vale este número, então nós usamos essa letrinha minúscula aqui. Ó. Eu já estou deixando em destaque aqui. Ó. Deixa a caneta aparecer aqui. Tá. Então, quando eu digo que eu tenho um número natural e não digo quanto é o valor dele, eu coloco uma letra N para dizer ele é um número qualquer. Aí você pensa no que você quiser. E quem é o sucessor deste número, já que eu não sei quanto é esse valor aqui, esse valor n? Eu vou trazer para cá, para ficar maior. Então, pense aí no número natural, no que você quiser. Quem é o sucessor dele? É o próximo, né? O que vem depois. É o sucessor de um número que eu não sei. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer assim. Ó. Vou colocar 3 pontos para dizer que eu não sei. Está vindo, né, de 0, né? Eu posso até melhorar isso aqui, ó, tá? Deixa eu colocar assim, que eu sei que o conjunto aqui é 0, tá? Começa no 0, né? Mas aí, gente, eu não quero colocar o 0 porque até o 0 tem sucessor, né? E o sucessor, se vocês repararem, ele é sempre uma unidade a mais, não é verdade? Ó, vamos voltar aqui. Eu não vou colocar o 0, não. Veja que o sucessor de um número ele é sempre uma unidade a mais, ou seja, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1, né? Ou seja, assim, ó. Aqui, eu vou colocar aqui, ó. Uma unidade. 0 mais uma unidade dá 1. 1 mais uma unidade dá o 2. 2 mais uma unidade dá o 3. 3 mais uma unidade gera o 4.
Então, esse entendimento é justamente o que eu estou passando para vocês aqui agora, que independente de qual número natural estou falando, não preciso saber quem é. Não vou nem colocar dentro de chaves. Eu vou dizer, olha, eu tenho um número natural aí qualquer, e o sucessor dele, quer dizer, o que vem depois, basta que eu pegue e some uma unidade. Então, eu tenho n mais 1. Então, vai ficar assim, ó, n mais 1. Eu não vou dizer quem é essa resposta, n mais 1, porque eu não sei quanto vale n para poder realmente dar o valor somado em número. E se eu quiser um sucessor, mais um sucessor aqui, eu continuo somando mais 1. Aí eu vou ficar com n mais 1 mais 1. Claro que agora eu posso somar esses dois que eu conheço, né? Ó, vai ficar o quê? 2, né? 1 mais 1, 2. Então, na verdade, aqui, eu já poderia colocar aqui, ó, em vez de n mais 1, né? Quando eu somo 1 mais 1 dá 2. Eu poderia colocar n mais 2, tá? Calma, calma, que nós vamos vendo isso mais lá para frente também. Sabendo disso, né? Então, nós sabemos, eu já falei que o conjunto dos números naturais ele é infinito, né? Aqui tem um garotinho falando, amanhã é meu aniversário de 13 anos, no ano que vem eu farei 14. O que ele está falando? Ele está falando da ideia de sucessão, um ano a mais, né? Então, um ano a mais, então o sucessor de 13, 14, né? 14 anos. Assim como nós temos o sucessor, que é o que vem depois, nós temos o antecessor, que é o que virá antes, né? Por exemplo, o antecessor de 12, como vocês estão vendo aqui em destaque, ó, é o 11, como está sendo escrito aí, né? O antecessor de 12 é o 11. O antecessor de 1000, né, é uma unidade a menos. Então, tirando uma unidade aqui de 1000, eu vou ter quem? Eu vou ter 999. Então, o antecessor de 1000 é agora uma unidade a menos, não é mais, é uma unidade a menos. 1000 menos 1 dá 999, correto? Então, na sequência dos números naturais, todos têm antecessor, ou seja, sempre tem um número antes, com exceção de quem? Do zero, né? O zero, com exceção dele, ele é o único que não tem um antecessor. Por quê? Porque nós começamos o conjunto em zero. Não tem ninguém no conjunto dos números naturais. Ninguém que eu diga, nem um número que apareça antes do zero. Ele é o primeiro. Então, ele não tem antecessor. Porém, todos os outros têm antecessor. Vou pegar aqui do 4 para cá. Ó. O antecessor de 4 é 3, né? 4 menos 1. 3, o antecessor é 2, né? Fica 3 menos 1. 2 menos 1 vai dar o quê? Vai dar 1. Né? E 1 menos 1 vai dar 0. Ou seja, todo número tem seu antecessor. Dito isso, nós podemos passar para atividades. Tem duas questões aqui, né? Do explorar e descobrir, tá? Depois dessas questões, nós podemos passar para as atividades, tá? Ok, então vamos lá. Explorar e descobrir. Escolha dois números naturais quaisquer, e some-os. A soma também é um número natural? Essa é uma pergunta. Eu escolho dois números naturais qualquer, faço a soma e aí vem essa seguinte pergunta aqui. Essa soma é um número natural? Beleza? Então vamos somar aí, tá? Aí diz assim, repita isso com outros pares de números naturais, tá? Então essa parte aí eu vou fazer. Vou pegar dois aqui quaisquer e vocês vão refazer esse explorar e descobrir com outros números e vão ver se é isso mesmo. Tá, o primeiro exemplo de resposta que eu sugeri aqui, né, que no caso é uma sugestão do livro, né, é essa soma de 65 somado com 12. 65 é um número natural, 12 é um número natural, então basta somar. Somando 65 mais 12 vai dar essa resposta aqui, 77, que também é um número natural. Então, a pergunta que tinha sido feita, essa soma também é um número natural? Nós vamos dizer, sim, ela também é um número natural. Por quê? Porque 77, que é o resultado da soma, é um número natural. Agora, a próxima pergunta. Escolha dois números naturais quaisquer, pode pensar em qualquer um, e multiplique-os. A primeira somamos, agora vamos multiplicar. Também tem a mesma pergunta. Esse produto
né? Quando eu falo produto, né, gente? Produto é a mesma coisa que multiplicação, ou seja, esse produto é o resultado de uma multiplicação, né? Ou seja, esse produto também é um número natural, então vamos saber. Aí diz assim, repita isso com outros pares de números naturais. Está aqui a sugestão, isso aí vocês vão fazer. Exemplo de resposta. Então, escolhi aqui, no caso, foram escolhidos, né? Está lá na literatura, no livro, o número 7, como um número qualquer, natural, né? Número 7. E um outro número qualquer, o número 20. Vamos multiplicar 7 vezes 20. A resposta vai dar 140, tá? 7 vezes 20, né? Se alguém não souber multiplicar, está aqui, 7 vezes 20, né? Olha. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 2, 14. Então dá 140 mesmo, tá? Está aqui a resposta, 140. 140 é um número natural? Sim. Ele é positivo, não apresenta vírgula, ele é um número natural. Então, o produto, né, ou seja, a resposta dessa multiplicação é sim um número natural. Então, tá show, tá respondido. Vocês podem testar com outros números, tanto a soma quanto a multiplicação. E aí vem as conclusões, tá? Vocês podem testar, né? O que ocorre com os números naturais que você escolheu no explorar e descobrir ocorre sempre. Vocês vão testar, mas, né? Aqui há uma informação já de que ocorre sempre. Então, a soma de dois números naturais, quaisquer, é sempre um número natural. Quando eu falo em natural, eu coloco de verde, né? E o produto de dois números naturais, quaisquer que sejam, é sempre um número natural também, ok? Então, agora vem, já fizemos soma, multiplicação e agora falta fazer subtração. Subtração também é chamada de diferença, tá? É outro nome que se dá à subtração. Mas será que a diferença entre dois números naturais quaisquer é sempre um número natural? Observe essas subtrações. Então vamos lá, tem duas subtrações aqui. A primeira, né, eu escolhi aqui um número natural, o 1, né? E aí é feita uma subtração, né, uma diferença. 1 menos 2. Tanto 1 quanto 2 são dois números naturais. Só que quando nós fazemos assim a subtração, né, um menos o outro, ocorre o seguinte, olha. 1 menos 2 vai dar a resposta menos 1. E menos 1, ele não está lá dentro dos conjuntos dos naturais, correto? Então isso aqui não é natural, tá? Não é um número natural. Agora, novamente, 123 menos 200. Se eu olhar só 123 e se eu olhar só 200, eles são dois números naturais. A questão é que eles estão sendo subtraídos um do outro aqui, ó, né? No meio tem um sinal de menos. 123 menos 200 vai dar a resposta menos 77. Como menos 77 é um número negativo, ele não aparece dentro dos números naturais. Lá não tem no conjunto números negativos. Então, a verdade é que os números que deram resposta aqui, menos 1 e menos 77, né, não são, está aqui em destaque, não são números naturais, tá? Não são números naturais. Por quê? Porque no conjunto dos números naturais não aparecem números negativos. Ok? Eles são números inteiros negativos. Esses dois números aqui eles são inteiros porque não apresentam vírgula, porém e eles são chamados também de inteiros por serem negativos. Eles são inteiros negativos. Não são inteiros positivos, né? Mas existem os inteiros positivos. Aí nós vamos ver no próximo conjunto. Para o conjunto dos números naturais, né? Nós estamos aqui com as atividades, certo? Essas atividades eu vou postar para vocês, tá? Para que vocês possam resolvê-las, né? E usando aí o conhecimento. Aqui eu coloco já adiantando a questão, o conjunto dos números inteiros, mas é um conjunto que nós vamos ver detalhadamente. Tem algumas perguntas aqui, mas eu apenas deixei aí, né? Já para ir adiantando visualização, mas isso aqui vocês por enquanto não vão olhar agora, tá? Quando eu enviar as atividades para vocês, ela não vai com essa informação. Isso aqui é o meu slide para que eu, quando for explicar para vocês, vá adiantando o conteúdo. Por hora, né? Por hora, gente,
eu encerro aqui e vou, né, num outro vídeo, dar uma apresentação dessas atividades e resolver algumas questões com vocês, e as outras vocês farão, né, sozinhos. Né? Deixo aí a minha mensagem de gratidão por estar concluindo aqui essa aula com vocês. Desejo tudo de bom, um grande abraço e fiquem com Deus, gente. Até a próxima.